Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse dia 31, nós tivemos uma notícia bastante interessante de que a CSN, que tem o ticker em bolsa CSNA3, ela fez um acordo de acionistas e uma proposta de pagamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais como forma de dividendos. Mas claro, tudo isso tem dentro de um acordo de acionistas uma regulamentação um pouco complicada. Se você quer saber como que isso foi deliberado e claro, se você vai ser beneficiado por esse dividendo alto, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, sem mais delongas, nós temos aqui a notícia, uma notícia bastante interessante de que nós tivemos hoje que os controladores da CSN fizeram um acordo entre os seus acionistas e acertaram um dividendo de 2,3 bilhões de reais. Claro, antes de você passar especificamente para a parte de dividendos, eu acho que é interessante você ter uma noção que nós temos aqui que a CSN ela é controlada por uma holding e ela é controlada pela essa Vicunha Aços. E nós tínhamos também uma participação da CFL Participações que vai se retirar da estrutura aqui da Vicunha. O que é interessante você notar? Eles colocam aqui os percentuais que nós tínhamos, por exemplo. Então, a Vicunha, ela era dona de 51,24% das ações da CSN. Aí o que acontece? Eles fizeram uma reestruturação e eles fizeram a seguinte manobra. Eles colocaram aqui que a CFL-ana terá participações de 10,25%, ou seja, eles reduziram um pouco as participações ali da Vicunha e, consequentemente, isso vai dar vamos dizer assim, um certo poder para outros acionistas. Só que acontece, algumas outras partes aqui dessas ações, elas ficaram aqui detidas por essa Rio Laço Participações e dentro da CFL nós tivemos ali algumas travas, vamos dizer assim. Então, pelo prazo aqui de 10 anos, a CFL-ana não poderá vender seus papéis por 9 meses e, após isso, poderá vender apenas de maneira restrita, mas com direito de preferência de compra pela Vicunha Aços. O que isso aqui quer significar para você? Para nós, pequenos investidores, isso aqui não significa nada. Eu vou explicar um pouco melhor para que não pareça uma forma um pouco grosseira o que eu quero dizer. Você que é um investidor minoritário dessa empresa, que por mais que tenha as ações com final 3 para exercer seu direito de voto, ainda assim nós não temos ações suficientes para, de uma certa maneira, ter uma influência tão forte aqui na CSN. Agora, é interessante você notar que dentro da estrutura societária nós deixamos de ter uma forte ampliação de poderes ou uma forte ingerência de poderes aqui da Vicunha e, por outro lado, passou a ser um pouco mais pulverizado entre outros acionistas, de maneira que nós vamos sair daquela ideia de empresa, vamos dizer, entre aspas, familiar, onde você tem um controlador fixo, e nós vamos passar mais para uma corporation, que seria basicamente uma empresa que não tem um controlador fixo. Olhando de uma certa maneira, algumas pessoas gostam que não haja um controlador fixo, algumas outras pessoas gostam que haja um controlador fixo, porque você consegue, tendo uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas, cobrá-las diretamente pelos resultados da empresa. Diferentemente, quando você coloca para votação aberta para acionistas de uma forma ampla, onde você não tem exatamente uma pessoa ou um grupo de pessoas que você possa diretamente cobrar, algumas pessoas preferem isso porque não dá um poder de mando tão forte para um determinado investidor. Claro, isso aqui faz mais uma questão de preferência na hora de você investir, mas é importante. O acordo de acionistas, eu acho interessante nós notarmos o quê? Eles fizeram um acordo, eu vou até aumentar aqui para vocês, e eles colocaram o seguinte: as partes elas se comprometeram ainda a votar favoravelmente na Assembleia Geral Ordinária. Quando que vai acontecer essa Assembleia Geral Ordinária? Antes de agosto de 2023, ou seja, não é nada para agora. E aí eles colocam aqui que eles se comprometem a votar favoravelmente para dividendos. Por que eu acho interessante você notar aqui dividendos? Dividendos, eles, diferentemente do juro sobre capital próprio, eles não têm um desconto de imposto de renda de 15%, ou seja, esse valor aqui ele vai vir líquido para os seus acionistas. O que é interessante então? Eu peguei esse valor aqui e nós vamos dividi-lo pela quantidade de ações. Olhando aqui pela quantidade de ações, nós vamos perceber que ela tem 1 bilhão e 326 milhões de ações. Dividindo isso aqui, nós vamos chegar a um valor aproximado de R$ 1,74 por ação. Olhando na cotação que nós temos hoje, que está na casa aqui dos seus R$ 15,67, nós vamos dividir esse valor por 15,67, vamos multiplicar
por 100, né, para a gente ter a porcentagem, e nós vamos chegar a um yield de 11,13% apenas para esse dividendo de 2 bilhões de reais que aqui a CSN propõe. O que eu acho interessante você notar? Que, claro, eles já se comprometeram a votar favoravelmente a esses dividendos, só que antes da empresa poder efetivamente votar, nós vamos ter que ver se esse valor efetivamente vai ser conseguido ali para que a empresa ela consiga distribuir. Porque o que acontece? Aqui eles se comprometem a distribuir um determinado dividendo, e aí aqui nós temos alguns Cs, nós temos aqui algumas travas. Primeiro, nós precisamos que a CSN tenha gerado esse valor para que a gente consiga distribuí-lo em forma de dividendos. Olhando efetivamente para o histórico dessa empresa, eu acho interessante a gente notar, e aí trazendo mais uma vez vocês aqui para o Status Invest, que é uma empresa que, no geral, ela tem conseguido pagar alguns bons dividendos. Olhando aqui para 2021, por exemplo, nós tivemos um dividendo de 1,92 centavos. Aqui para 2022, R$ 2,58. Claro, olhando no geral, o histórico da CSN ele é bem oscilante. Então, já houve momentos que nós tivemos dividendos de R$ 5,00 e houve anos assim que nós tivemos dividendos aqui, é até difícil de achar aqui, foi de menos de um centavo aqui que nós conseguimos. Claro, a média, efetivamente, é de um dividendo até que razoável. Vamos ver se aqui a gente consegue buscar a média. Olha, você consegue ver aqui que a média de dividendos está aqui na casa dos seus 8,31%. Claro, sempre oscilando para cima e para baixo, já chegando a bater aqui seus 17% e aqui 0,03. Então é bem pouco que nós tivemos aqui da CSN. Houve um período também que ela não pagou. Então é interessante você ter sempre em mente que essa empresa, por mais que ela seja boa, por mais que ela tenha um histórico interessante, ainda assim ela vai distribuir um dividendo muito alto. Olhando aqui para uma outra questão que eu acho importante, é interessante você notar que, por exemplo, aqui em 2021 nós tivemos 12 bilhões em forma de lucro líquido, ou seja, 2 bilhões que efetivamente foi aquilo que foi pago ali, quase 3 bilhões que foi pago em forma de dividendos, ainda assim não é um valor tão grande, ou seja, com um payout de 23,75, que é o que tem aqui, nós temos um dividendo bastante sustentável no médio e longo prazo. Claro, é uma empresa cíclica, nós sabemos muito bem disso, tanto é que se nós olharmos o lucro, vamos ver que 2018, 19, 20, se juntarmos os 3 anos aqui, a gente não consegue chegar no que aconteceu em 2021. E claro, 2022 aqui ainda não está efetivamente atualizado, mas é para você ter a noção exata de que a alta da commodity do minério de ferro faz com que essa empresa ela se favoreça muito. E claro, isso se transforma nos seus lucros. E olhando para um espectro interessante ali de dividendos, uma empresa para você colocar no seu portfólio, a CSN, essa parte aqui, não a de mineração, que é a CEMIN, mas a parte aqui que ela faz a questão dos aços, que ela tem a parte de usinagem, eu acho interessante você olhar para sua carteira, claro, enxergando que se trata de um mercado bastante cíclico. Por fim, eles colocam aqui algumas outras questões relacionadas aqui ao acordo de acionistas, esse documento está lá na RI, só que eu quero trazer vocês aqui a notícia que nós temos, que a CSN, ela vai pagar aqui 700 milhões sobre JCP a título de antecipação de dividendos mínimos obrigatórios. Basicamente, nós teremos aqui 52 centavos por ação e esse valor ele será pago até 31 de maio de 2023, ou seja, além daquele valor que eu falei lá atrás, de R$ 1,70, nós temos aqui mais 50 centavos por ação, ou seja, até o momento, nós temos uma perspectiva de que neste ano nós vamos receber alguma coisa ali na casa dos seus R$ 2,20, R$ 2,30 no máximo ali por ação. É um valor muito interessante, afinal de contas isso daqui dá mais do que seus 15% de dividendos em relação ao preço que nós temos hoje na ação. E é importante você ter sempre em mente que é uma ação cíclica, é um setor cíclico que depende da alta do minério de ferro e que está relacionado muito a essa commodity. Então, no momento que essa commodity ela cair, pode ser que você tenha um certo problema na medida em que o valor da ação vai cair e o valor também de faturamento da empresa e, consequentemente, dos dividendos que vão ser pagos também devem cair. Mas eles trouxeram uma outra notícia que eu achei também muito interessante, que não está relacionada diretamente com a CSN, mas que indiretamente vai influenciá-la muito, que é a questão que eles fizeram um contrato aqui
no valor de 420 milhões de dólares. Isso aqui dá 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 reais. E eles estão falando aqui que eles fizeram um contrato com cobertura de risco e de crédito aqui e tudo mais. E o que eles querem fazer? Eles querem trazer um projeto de construção de uma nova planta de plat feed para mina da Casa de Pedra. Aqui nós estamos falando exclusivamente do braço de mineração da CSN e eu acho muito interessante, porque eles querem garantir uma oferta de minério de alta qualidade para os seus clientes, ajustando-os numa estratégia de descarbonização do setor siderúrgico. Nós sabemos que dentro da parte da CSN, mineração, existe uma política de dividendos muito robusta na medida em que a CSN, vamos dizer assim, a mãe de todos os outros braços, quer receber dividendos. E aí o que acontece? A CSN Mineração, no momento que ela vai fazer qualquer atividade, no momento que ela toma qualquer decisão, basicamente quem faz isso para ela é a própria Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN. Olhando para a ideia de que a Semin ela vai crescer muito e ela vai ganhar aqui um contrato bastante interessante para melhorar a questão da exportação, para melhorar aqui a questão da parte dos seus processos produtivos, eu acho interessante você notar que no médio e longo prazo, essas empresas elas tendem a trazer uma lucratividade pela quantidade de minério de ferro que elas exportam, não só pelo valor que hoje o minério de ferro está, porque nós sabemos que ali na casa dos seus 120 dólares, que é um valor bastante alto para o minério, considerando a sua média histórica que ficou sempre ali nos seus 70, 80 dólares, nós podemos ter uma redução no valor, mas um aumento na produção e na exportação, que consequentemente acaba compensando um e outro. Olhando para essa estratégia, onde nós temos hoje um caixa muito robusto, tanto na CSN como na Semin, eu acho importante você acertar uma dívida lá fora, você fazer investimentos para que no médio e longo prazo o seu investimento consiga ser sustentável e que, claro, de uma certa maneira, nós, investidores minoritários, consigamos receber dividendos ou o aumento mesmo ali na cotação da própria ação. Então, se você é um investidor dessa ação, seja da CSN, seja da Semin, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago notícias a respeito dessa empresa, especialmente da Semin, que é uma empresa do braço de mineração que eu gosto bastante, que tem uma política de dividendos muito legal, tem um caixa hoje bastante robusto para pagar suas dívidas por vários e vários anos, e claro, eu de uma certa maneira, me preocupo muito em trazer informações fidedignas e muito importantes para que você alcance a liberdade financeira. Então, por isso que eu conto com a sua inscrição aqui no canal, com o seu curtir aqui nesse vídeo e, claro, não se esqueça também de compartilhar com seus amigos para que, de uma certa maneira, consigamos conversar sobre investimentos para que consigamos resultados importantes e robustos na Bolsa de Valores. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!